E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando sobre a narração. A mini funcionária tá gritando. Tá muito louca. A narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história é real. Hoje teremos uma história bem diferente. Eu acho que ela é meio assim de época, sabe? Meio de época misturada. Ela é misturada. Eu acho que tem dois temas nelas que quando vocês assistirem vocês vão entender. Mas tirando isso, ela é bem bacana. Eu espero que vocês gostem da história. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ipar o vídeo. Pra quem não sabe, ipar é assim: você curte o vídeo, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. É de graça 3 vezes na semana e essa é uma ferramenta que o nosso amigo aqui dá pra você mostrar de qual canal você gosta, tá? Sei que vocês também têm outros canais para ipar, e se vocês não conseguirem ipar o meu, não tem problema nenhum, gente. O comentário de vocês, o like de vocês já é suficiente para mim, tá? Uma boa semana para vocês. Um beijo e tchau. Adeus. Toda vez que o presidente trazia outra mulher bonita para sua corte, ele mandava um presente para a esposa. De raras pérolas vermelho-sangue a tesouros secretos de picos nevados, ela aceitava todos sem dizer uma palavra. Até que um dia ele trouxe a própria irmã dela para casa e lhe deu um conjunto vintage de penas de pavão azul. Pela primeira vez, a primeira-dama chorou. Ele havia esquecido que pavões azuis a assombravam desde a infância. Seu pai já gostara tanto de uma amante que jogou sua mãe no jardim de pavões só para entretê-la. Então, no dia em que ela concordou em se casar com ele, disse: "Se chegar o dia em que você não me ama mais, não diga uma palavra. Só me mande um pavão azul que eu entendo." Agora ele tinha. E ela não aguentaria mais. No momento em que vi Victor Lancaster andando de mãos dadas com minha irmãzinha, tudo se encaixou. 7 anos de amor, só fumaça e espelhos. Um sonho lindo do qual eu deveria ter acordado há muito tempo. Agora. É hora de acordar. Meus olhos percorreram a capela privada, cada placa polida brilhando suavemente sob a luz das velas. Então fechei os olhos e me curvei pela 99ª vez. Eu, Madison Lancaster, falhei como esposa e parceira. Peço a bênção dos nossos ancestrais para deixar este casamento em paz. Minha testa bateu no chão e o sangue floresceu sob mim. As cortinas farfalharam. A ex-primeira-dama entrou, com passos cuidadosos, apoiada por sua ajudante. "Você tem certeza disso?" Ela perguntou suavemente. Virei-me para encará-la, o sangue escorrendo pela testa, os lábios curvados em um sorriso quebrado. "Tenho certeza. Por favor, me solte." Ela soltou um suspiro profundo, cansado, como se algo dentro dela finalmente tivesse se quebrado também. "Certo, os papéis serão assinados em 7 dias. Prepare-se." Curvei-me para ela, e com a ajuda da minha assistente, saí mancando da capela da família. 7 anos atrás, entrei aqui ao lado de Victor, de mãos dadas, prometendo para sempre diante de todos que importavam. Agora eu estava sozinha, pedindo para ser liberada. As pessoas mudam. O amor desaparece. Até as promessas mais sagradas podem se quebrar. De volta ao meu quarto, o presente de aniversário que Victor me deu ainda estava fechado sobre a cômoda. Ao lado, um babador de bebê bordado à mão pela metade. 3 dias atrás foi meu aniversário, e pela primeira vez em 7 anos, Victor chegou atrasado. Esperei do nascer ao pôr do sol. Ele chegou depois da meia-noite, bêbado, e jogou uma caixa de veludo no meu colo. Aqui. Presente de aniversário. Parecia que estava apenas cumprindo uma tarefa. Hesitei, esperançosa apesar de tudo, e abri a caixa. No momento em que vi o que havia dentro, a cor sumiu do meu rosto. Em 7 anos de casamento, Victor me encheu de tudo, de joias raras a peças de arte de grife. Mas nada. Nada cortou mais fundo do que o que ele me deu naquela noite. Azul. Pavão. Penas. Ele se lembrava. E mesmo assim me deu. Ele realmente falava sério. Fiquei paralisada, olhando para aquela caixa, quando Victor franziu a testa. "O quê? Você não gosta?" Abri a boca. Minha garganta ardia. "Eu adoro." 7 anos de casamento. E esse era o momento que eu temia. Ele percebeu através do meu sorriso forçado e zombou. "Inacreditável! Eu te dou um maldito presente, e é assim que você reage?" "Tanto faz. Eu vou sair daqui." Ele se virou para sair. Mas antes que atravessasse a porta, chamei, a voz mal se sustentando. "Victor, você lembra o que eu disse na nossa noite de núpcias?" Ele parou. Seus olhos se estreitaram. "Como você acabou de me chamar?" Disse friamente. Sua voz já não era a do homem com quem me casei, mas a do homem que governava o império. Foi aí que finalmente entendi. O homem que segurou minha mão através do fogo e da tempestade tinha desaparecido. Esse homem não era meu parceiro. Ele era o presidente.
Coloquei a caixa de lado e me ajoelhei. Minhas desculpas, senhor presidente. Falei fora de hora. Por favor, puna-me como achar melhor. Ele soltou um riso seco. Aparentemente, isso já era suficiente. Não deixe isso acontecer de novo. Fiquei ajoelhada no chão frio, o frio penetrando fundo nos meus ossos. Não haverá próxima vez. Victor, você disse tudo o que precisava sem dizer uma palavra. Não serei mais sua primeira dama, e você nunca mais será meu marido. A contagem regressiva começa. 7 dias restantes. Soltei um longo suspiro e peguei o macacão minúsculo que ainda não tinha terminado de costurar. Era quase do tamanho da palma da mão, costurado com um padrão clássico do folclore americano, estrelas de 5 pontas e sigilos protetores, feito para manter um recém-nascido seguro e forte. Cada fio continha a oração de uma mãe. Uma semana atrás, a doutora Hollins me chamou para o escritório dela. Senhora Lancaster, disse ela com um pequeno sorriso. Você está com cerca de 10 semanas de gravidez. No segundo em que ouvi, desabei em lágrimas. 8 anos atrás, disputas políticas quase destruíram a Casa Branca. Victor Lancaster ainda era apenas um filho esquecido, e de baixa prioridade do presidente. Naquele inverno, alguém tentou matá-lo durante a campanha. Ele estava sozinho na neve, desarmado, apavorado. E eu me joguei na frente dele, levei uma bala por ele. Esse ferimento quase me matou, e isso roubou minha chance de me tornar mãe. Lembro dele chorando, as mãos tremendo enquanto me segurava no chão congelante. Ele sussurrou. Eleanor, juro que nunca vou esquecer o que você fez por mim. Carreguei essa promessa no coração por 8 anos. E a dor dessa promessa por todo esse tempo também. Então, quando descobri que estava grávida, chorei como nunca antes. Na frente da equipe técnica. Na frente dos guardas. Eu não me importava. Eu ia surpreendê-lo no aniversário dele. Mas ele se antecipou, com uma surpresa própria. Deixando a dor de lado, voltei a costurar, com os dedos tremendo. Não fui longe. Samuel Green, chefe de gabinete de Victor e braço direito de longa data, entrou com 2 assessores atrás dele. O presidente emitiu uma diretriz, disse Samuel. Dada a sua condição, ele acredita que é melhor você se afastar das funções oficiais. Ele pediu que você renunciasse à sua autoridade sobre o gabinete da primeira-dama na Casa Branca. Samuel nos conhecia desde o início, desde o dia em que estive ao lado de Victor, lutando por cada centímetro de poder que ele tem hoje. Ele me olhou, com olhos rápidos, claramente esperando que eu fizesse o de sempre. Ser gentil, não dizer nada, ceder. Toda vez que Victor ficava bravo, ele balançava esse poder sobre mim, usava isso para me colocar no meu lugar. Reddit Contos e Afins. Tornou-se nosso ritual não dito. Só que, desta vez, eu não queria jogar. Eu nem olhei para cima. Apenas assenti para que minha assistente entregasse o selo. Samuel hesitou, visivelmente abalado. Senhora Lancaster? Interrompi antes que pudesse dizer mais. Por favor, informe ao presidente que agradeço sua preocupação. Ele saiu em silêncio. Mais tarde, minha assistente perguntou. Senhora, por que você não pediu para ele reconsiderar, como você sempre faz? Continuei costurando, mas meus olhos ardiam. Cansei de pedir. De agora em diante, não vou implorar por nada. Quando conheci Victor, ele não era ninguém. Todos naquela dinastia política o menosprezavam. Fui eu quem puxou os cordões, usei a influência da minha família, negociei alianças, abri portas. Fui eu quem arriscou tudo. Quem tramava a portas fechadas, quem o apoiava em escândalos e derramamentos de sangue. Eu acreditava que o amor que sobrevive às dificuldades é inabalável. Mas esqueci que até o coração mais verdadeiro pode mudar. Assim como Victor mudou. 8 anos de amor. E ele deu um lugar para minha própria irmã ao lado dele. Mesmo sabendo que eu desprezava Isabela. Ela era filha da mulher que amava pavões azuis. A mulher que quebrou minha mãe. A mulher que me ensinou como é a traição. Os dias seguintes foram gelados. Victor não falou comigo. Não me viu. Nem olhou na minha direção. Em vez disso, ficou na suíte da primeira-dama de Isabela por 3 noites seguidas. E as fofocas? Espalharam-se como fogo. Todos sussurravam que a primeira-dama havia caído em desgraça. A equipe se apressava para se aproximar de Isabela, tropeçando em si mesma para ganhar seu favor. O outrora movimentado salão oval, minha ala, agora era uma cidade fantasma. Achei que poderia simplesmente aguentar o que viesse, esperar pelos papéis do divórcio. Mas o poder não descansa em silêncio. 3 dias antes de a separação ser finalizada, a ex-primeira-dama me chamou. Enquanto você usar esse anel, disse ela, você ainda é a primeira-dama. E você cumprirá seus deveres. Sem favoritismo no escritório da primeira-dama, não sob minha supervisão. Então não tive escolha. Entrei no carro, sentei-me ereta e fui para a suíte de Isabela, no final da residência. Já era tarde, passava da meia-noite. Eu não queria causar uma cena, então pedi ao serviço secreto que se mantivesse discreto e entrei em silêncio. Quando levantei a mão para bater, ouvi a voz ofegante de Isabela. Victor, você tem ficado comigo todas as noites. Você não está preocupado que Eleanor esteja chateada? Houve uma pausa. Então a voz de Victor, afiada e impaciente. E daí se ela estiver? Ela não pode ter filhos. Qual o sentido de mantê-la por perto? Uma frase. E meu mundo se abriu. Era como estar naquela tempestade de neve de novo, 8 anos atrás, sangrando por ele. Então ele vinha me culpando esse tempo todo, por algo que nunca escolhi, algo que eu sofri por ele.
Eu nunca o impedi de ver outras mulheres. Nunca exigi que ele fosse fiel. E ele ainda me ressentia. Minhas lágrimas caíram rápido, mas o vento lá fora as secou antes de tocar em minhas bochechas. Lembrei do dia em que ele me nomeou primeira-dama. Congresso, família, imprensa, todos disseram não. Ela não pode ter filhos, disseram. Ela não está apta para ser primeira-dama. Victor ficou ali, com os olhos vermelhos de raiva. Chutou cadeiras, lançou olhares fulminantes para cada voz discordante, e declarou para o mundo ouvir. Não me importa se ela vai ter filhos para mim ou não. Eleanor Sterling é minha esposa, agora e para sempre. Mas promessas. Elas só vivem enquanto são ditas. Levei a mão ao cabelo e senti apenas a ardência do metal frio. Victor. Chegamos ao fim. Eu não bati na porta. Não gritei. Só virei e fui embora. A tempestade de neve foi brutal naquela noite, mas não era nem metade do frio do vazio no meu peito. De volta ao salão oval, o jardim estava congelado. Até os galhos mais fortes se partiram sob o gelo. Sentei no sofá, peguei o macacão minúsculo que tinha feito e o joguei na lareira. Enquanto as chamas subiam, eu ainda podia ouvir suas vozes, os suspiros, os gemidos, queimando mais alto que o fogo. Assim que o macacão virou cinzas, uma rajada de vento entrou pela porta. Victor estava ali, com a camisa meio abotoada, os olhos frenéticos, olhando diretamente para o fogo. Que diabos você está queimando? Faltam 2 dias. Levantei-me, enxugando as lágrimas com o dorso da mão, tentando soar casual. Foi pelo bebê. Eu estava fazendo para o nosso bebê. Victor Lancaster congelou. Então chutou a bandeja da lareira e pegou o pedaço queimado do chão. Eleanor, não foi minha intenção. Eu não estava pensando. Assenti, forçando um sorriso que doía. Eu sei. Mas às vezes as palavras que saem mais facilmente são as que mais cortam fundo. Ele viu meus olhos inchados e marcados por lágrimas. Um arrependimento passou por seu rosto. Ele estendeu a mão e acariciou minha bochecha suavemente. Eleanor, um dia teremos um bebê, eu prometo. Pisquei, surpresa. Por um segundo, pensei que talvez ele soubesse, mas então ele disse: quando sua irmã engravidar, vou registrar o bebê no seu nome. Assim, toda a esperança se despedaçou em um silêncio frio. Eu o encarei, com os olhos vermelhos ardendo. Como é? Você conhece a Isabela? Reddit Contos e Afins. Victor se levantou. A suavidade em seu rosto desapareceu, substituída por algo frio e condescendente. Eleanor, não comece isso de novo. Sim, a mãe da Isabela machucou a sua, mas isso foi anos atrás. Você tem que deixar isso para lá. E além disso, eu sou o presidente agora. Você é a primeira-dama. O que mais você quer? Meus olhos caíram no leve arranhão no pescoço dele. Ouvi minha própria voz, calma pela dor. Por que ela? Por que Isabela? A expressão de Victor se endureceu. Seu olhar escureceu. Eleanor, eu sou o chefe deste país. Minha autoridade não está em discussão, entendeu? Eu ri. Eu realmente ri. Entendi? Claro que sim. Você se casou com minha inimiga, minha própria irmã, só para me ensinar meu lugar, para me forçar a me curvar, a me render. Que piada cruel e patética. Victor Lancaster, eu estive ao seu lado quando você não era ninguém. Eu acreditei em você quando ninguém mais acreditava. Eu te dei anos, minha juventude, minha lealdade, e agora tudo o que você quer é me ver esmagada sob seus pés. Eu sabia que o poder corrompe. Mas nunca pensei que assistiria isso te consumir de dentro para fora. Então aquele broche de pavão, essa também foi sua ideia? Victor congelou, em silêncio por um longo momento. Naquela noite, ele não ficou comigo. Voltou para o salão oval, e eu sentei sozinha perto da janela, observando a neve cair, bem acordada até o amanhecer. 2 dias se passaram. Victor não veio. Ninguém mais ousava mencionar o afeto dele por Isabela na minha frente. Só Samuel Green, meu leal assistente, continuava vindo bater na minha porta, 3 vezes por dia. Faltam 2 horas para o anúncio público. A equipe já tinha embalado tudo o que eu podia levar. Nenhum dos presentes de Victor veio comigo. Eu não queria nenhum. 1 hora. Vestiram-me com roupas que eu não usava desde os primeiros dias. Nada sofisticado. Só. Familiar. 30 minutos. Samuel bateu novamente. Mais rápido dessa vez. Mais urgente. Quando a porta se abriu, vi Victor Lancaster. E Isabela. Parados na neve. Ele parecia nervoso. Quase desesperado. Estava esperando no frio. Com ela. Quando me viu, seu rosto se contorceu em choque, depois em raiva. Que diabos há de errado com vocês? Olhe para ela. Só se passaram 2 dias. Ele tirou o sobretudo e o jogou sobre meus ombros. Sua voz caiu para um tom mais suave. Eleanor, o Atlântico Sul enviou um conjunto completo de pérolas negras. Eu disse para entregarem tudo para você. Podemos parar com isso? Ele fingia que nada tinha acontecido. Como se não tivesse me destruído dias atrás. Isso era mais assustador que a tempestade. Eu não disse nada. Apenas olhei, além dele, em direção aos oficiais que se aproximavam pelo caminho. Ordem executiva! Victor se virou, o medo tomando conta do rosto. Eleanor Lancaster, anteriormente primeira-dama. Desrespeito repetido ao dever. Falha em apoiar a liderança futura.
Com efeito imediato, removida do cargo e realocada para Evergreen Estate. E pela primeira vez em dias, eu sorri. Obrigada, senhora vice-presidente. Levantei a barra do meu casaco, pronta para me ajoelhar. Mas mãos fortes me impediram. Victor ficou ali, com o rosto gelado. Seu casaco balançava ao vento. Seus olhos vermelhos de fúria. Removida? Quem aprovou isso? Eu? Victor encarou o ajudante principal, a voz afiada como uma lâmina. O homem estremeceu, dividido entre revogar a ordem e seguir o protocolo. Eleanor estava sob minha responsabilidade. Você não pode apagá-la por alguma política interna, nem mesmo o vice-presidente tem esse poder. O ajudante se recompôs e estendeu a ordem executiva. Senhor, está assinada pela vice-presidente. O senhor a acusaria de insubordinação se ela se recusasse. Estendi a mão para pegá-la, mas Victor foi mais rápido, arrancou o papel e o jogou no chão, pisoteando-o. Você perdeu a cabeça. Eu o encarei, atônita. A voz de Victor era puro aço e fogo. Esta é minha Casa Branca. Eu não recebo ordens de alguém escondido atrás de contas de terço. Prepare o carro. Vamos para o escritório da primeira-dama. Ele agarrou minha mão, puxando-me em direção à comitiva. Isabela ofegou atrás de nós. Victor! Ele parou, então se virou e a pegou nos braços. Ela é frágil. Não pode ficar muito tempo em pé. Dei um passo para trás, observando-o colocá-la no carro, no assento reservado ao presidente e à primeira-dama. E sorri amargamente. Qual o sentido de manter o título quando ela já ocupa o papel? Será que ele realmente achava que eu me importava com a placa na porta do escritório? O trajeto foi silencioso. A neve caía mais forte, atravessando meu casaco. Meu estômago se revirava de dor. Isabela, aconchegada sob o braço de Victor, olhou para mim e sorriu de lado. Ela está tão pálida. Você acha que ela está chateada comigo? Victor nem piscou. Ela é a primeira-dama. Deve ser gentil. Não se preocupe com isso. Eu não conseguia distinguir o que doía mais, o vento ou a indiferença. De qualquer forma, eu estava congelada até o âmago. Ele nunca precisou de calor. Ele era o frio. Quando chegamos, a vice-presidente já estava esperando no escritório da primeira-dama, sentada com autoridade. Victor mal se curvou. Mãe, ouvi dizer que removeram Eleanor. Tenho investigado. Quer me dizer quem começou? Ela olhou para mim e respondeu suavemente. Alguns funcionários entenderam errado. Achei que você já tinha feito sua escolha. Victor soltou uma risada fria e puxou Isabela para o colo. Talvez seja a hora de você se afastar. Vá para um retiro, em algum lugar tranquilo. Você já fez o suficiente aqui. A mão dela parou sobre o terço. Ela o encarou. Então agora estou me intrometendo? Só intervim porque você não conseguia decidir, porque tinha medo de irritar as garotas Lancaster. A voz de Victor ficou mais grave. Isabela é gentil. Ela me faz feliz. Favorecê-la não é crime. Mas tomar decisões unilaterais é, e você ultrapassou o limite. Você está questionando minha capacidade de liderar agora? Os lábios da vice-presidente se apertaram, o rosto pálido de fúria. Ele estava traçando uma linha em público. O assistente tentou intervir. Por favor, vamos nos acalmar. A vice-presidente não deve se estressar. Isabela avançou com falsa modéstia. Eu sei que não nasci para isso. Não espero sua aprovação. Mas eu amo Victor. E ele me ama. Por favor. Apenas nos deixe em paz. Ela era igual à mãe. E os homens sempre caíam nisso. A vice-presidente olhou para mim. Eu sabia o que precisava acontecer. Se eu não interviesse, tudo desmoronaria. Eu pedi a remoção. A sala ficou em silêncio. Ajoelhei-me, ignorando a dor. Reddit, contos e afins. Minha saúde está piorando. Não consigo gerar a próxima geração. Não estou mais apta para servir. Victor se levantou abruptamente. Isabela sorriu, certa de sua vitória. Mas ele passou por ela, segurou meu queixo e me forçou a encará-lo. Você está pedindo o divórcio? Sustentei seu olhar firme. Sim, o senhor é conhecido por sua honra, senhor. Presidente? Tenho certeza de que não desonrará o nome da vice-presidente. Seus olhos se estreitaram, analisando meu rosto como um predador. Preparei-me para o pior, mas em vez disso ele riu. Frio, feroz. Tudo bem. Com efeito imediato, a primeira-dama é declarada gravemente doente. Deve permanecer isolada na residência sem visitas, a menos que eu permita. E a vice-presidente se aposentará na Catedral Nacional de St. Miriam no próximo mês. Retiro permanente de oração. O terço em suas mãos se rompeu, as contas se espalhando pelo chão de mármore. Ela desmaiou. E meu coração se partiu. Ela o criou, protegeu, amou. E agora, ele também a descartava. Apenas mais um peão sob sua bota. A porta pesada bateu atrás de mim, desta vez trancada por fora. Quando o ferrolho se encaixou, sentei-me nos degraus de pedra, observando pássaros voarem livres pelo céu. Eu estava a um passo da liberdade. Mas estar perto não conta. Em menos de um dia fui despojada de tudo. A Casa Branca fervilhava de fofocas. A notícia já havia se espalhado. A primeira-dama estava presa, e Isabela havia sido coroada como a nova consorte. Aqueles mesmos ajudantes e criadas que antes disputavam um momento na minha presença,
agora se alinhavam para subornar o chefe dos mordomos, implorando por transferências. A neve pesava sobre as rosas do jardim, até que se esmagaram contra a terra, sem vida. Fiquei ali em silêncio por tanto tempo que o calor do aquecedor em minhas mãos desapareceu e o frio penetrou fundo nos meus ossos. Quando eu estava prestes a entrar, vi algo no canto do pátio. Um lampejo amarelo. Victor Lancaster estava ali. Eu não fazia ideia de há quanto tempo ele estava me observando, mas em seus olhos vi confusão, pena, culpa, mas nenhum amor. Ele me conduziu para dentro. O fogo já havia se apagado há muito tempo. A sala grandiosa parecia vazia, fria. Ele pegou minhas mãos congeladas e as pressionou contra o próprio peito, como eu costumava fazer com ele. Mas meu rosto permaneceu impassível, sem emoção. Após um longo silêncio, ele franziu a testa, tentando quebrar o gelo. Por que está tão frio aqui dentro? Cadê todo mundo? Eu olhei para ele. Não disse nada, mas ele entendeu tudo. Victor estava acostumado com a doçura e o charme de Isabela. Ele não estava acostumado a ser ignorado. Sua paciência se esgotou. Ele reagiu. Agarrou-me pelo pescoço e me jogou contra a parede. O impacto derrubou um castiçal de ferro ao nosso lado. Eleanor Sterling, será que eu te mimei tanto que você esqueceu seu lugar? Você é a primeira-dama. O que mais poderia querer? Por que está tentando me deixar? Cambaleei, toquei a garganta e olhei para ele com puro desprezo. Nunca vou dividir um homem com a filha da assassina da minha mãe. E com certeza não vou amar um traidor. Se você tem coragem, pode me matar? Porque, enquanto eu estiver respirando, vou lutar para fugir de você, mesmo que isso me mate. Ele estremeceu. Aquela última palavra o abalou. Seu aperto afrouxou. Seu sorriso se tornou selvagem. Eleanor, você nunca aprende, não é? Antes que eu pudesse entender, ele me golpeou com força. Tudo ficou escuro. Quando voltei a mim, uma dor lancinante queimava minhas costas. Tremi ao perceber que alguém atrás de mim cravava uma agulha na minha pele, repetidas vezes. Eventualmente parou. Uma empregada me ajudou a sentar. Um funcionário trouxe um grande espelho. Bastou um olhar para eu congelar. Uma tatuagem colorida se estendia pelas minhas costas. Um pavão azul vibrante. Tão realista que fez meu sangue gelar. Aquilo me puxou de volta a uma memória que eu havia enterrado por anos. Minha madrasta reclamando que queria ver um pavão abrindo as penas. Mas, no auge do inverno, os pássaros mal se moviam. Meu pai, sempre ansioso para agradá-la, ordenou que jogassem minha mãe no santuário de aves. Os pavões enlouqueceram. Arranharam, bicaram e rasgaram sua pele enquanto ela gritava. Seus gritos foram diminuindo. Minha madrasta apenas riu. Depois, disse ao meu pai: "Obrigada por esse espetáculo lindo." A dança do pavão foi perfeita. Ela usou a vida da minha mãe como entretenimento. Ainda em choque, senti Victor se aproximar por trás de mim. Ele beijou a tatuagem. "Eleanor, você gostou? Este é o meu presente para você. Algo que você nunca vai esquecer." Sua voz era gentil, mas sua sombra na parede era a de um monstro. Nunca imaginei que o homem que conhecia cada parte da minha alma transformaria minha maior dor em arma. Uma arma para me destruir, pedaço por pedaço. A raiva explodiu como um tsunami. Victor. Isabela. Um dia eu vou fazer vocês pagarem. Na manhã seguinte, as portas rangeram ao se abrirem novamente. Isabela entrou desfilando pela sala, cercada por sua comitiva, como uma pequena e convencida abelha rainha. Uma criada correu para trazer uma chaise de veludo forrada com peles. Ela se jogou nela como se fosse dona do lugar. "Que pena", ronronou. "Eu te dei uma oportunidade de ouro ontem, e você ainda assim a desperdiçou. Embora por sorte para mim o presidente tenha ficado muito satisfeito na minha suíte ontem à noite. Logo ele terá seu primogênito." "Você?" Ela riu. "Você nem consegue botar um ovo. De que adianta para alguém?" Forcei um sorriso de canto. "Esta Casa Branca já viu 1000 amantes irem e virem. Você é só o brinquedo mais recente com que ele está brincando. Não fique convencida." O sorriso dela se quebrou. A doçura desapareceu como uma máscara arrancada. Seus olhos brilharam de ódio. "Ah, aquela tatuagem?" disse docemente. "Fui eu quem escolheu. Mandaram um artista e tudo. Você gostou?" Foi a primeira vez que realmente olhei para ela. "O que você disse?" Ela riu, com crueldade nos olhos. "Só lembrei ao presidente o que realmente te tornaria inesquecível. Não achei que ele fosse mesmo fazer isso." "Noite difícil?" perguntou, fingindo preocupação. "Pesadelos, talvez? Você está com uma cara horrível." Cerrei os punhos, lutando para não me lançar contra ela. As criadas se colocaram entre nós, como se já esperassem uma briga. Isabela recostou-se e sorriu como um demônio. "Sua mãe?" "Ah, ela já foi a favorita do meu pai. Mas a minha mãe a esmagou contra a terra. Agora ela não passa de poeira. Papai só queria assustá-la um pouco. Mas isso não foi suficiente. Não para nós. Nossas mães eram iguais, sabia? Mesmas famílias poderosas. Mas a sua ficou com a aliança. A minha ficou com as sobras. Então, ela resolveu isso. Ela garantiu que os pavões ficassem selvagens naquele dia. Mas não esperava que sua mãezinha patética morresse de verdade. Vocês, filhas nobres, sempre acharam que eram melhores do que nós.
Agora olha onde você está. Debaixo das nossas botas. E, naquele instante, tudo fez sentido. Minha mãe não apenas morreu. Ela foi assassinada. Por eles. Reddit contos e afins. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Levantei-me, tremendo de raiva. Avancei contra ela. As criadas me seguraram antes que eu pudesse tocá-la. Isabela riu na minha cara. Então me deu um tapa forte. Você não é nada agora. Uma ex-primeira-dama fracassada e inútil. Assim que eu der à luz o príncipe, esse título será meu. Ela saiu da sala, cercada por sua comitiva. Caí no chão, encarando o espaço que ela acabara de ocupar. Meus olhos ardiam, vermelhos. Este trono será meu. E eu vou vingar minha mãe. Só espere. No primeiro dia de cada mês, os médicos oficiais da Casa Branca realizavam exames de saúde na família presidencial. Isabela entregou um cheque a ele e já estava prestes a dispensá-lo quando Victor Lancaster entrou. Ele olhou para os arquivos médicos sobre a mesa, folheou-os casualmente e franziu a testa. Por que não vejo nada do escritório da primeira-dama? Um dos médicos congelou imediatamente e caiu de joelhos. Senhor presidente, a primeira-dama está com acesso restrito. Sem ordens diretas suas, nós... Victor lançou o arquivo contra o rosto do homem. Ela mora no escritório da primeira-dama. Essa é a residência dela. Que tipo de negligência é essa? Está querendo morrer? O médico tremia, lançando um olhar breve e desesperado para Isabela. Soltou uma risada suave e entrelaçou o braço no de Victor com delicadeza. Ah, a culpa é minha, querido. Fiquei tão envolvida em outras coisas que acabei esquecendo completamente. Vou pedir para alguém examiná-la imediatamente. O olhar de Victor permaneceu em mim, incisivo. Se administrar a residência for demais, posso designar outro ajudante para ajudar. Ou posso simplesmente devolver o cargo à primeira-dama. Ela sentiu um aperto no estômago, mas manteve o sorriso doce e submisso. O que decidir, senhor? Estou à sua disposição. Ele assentiu, satisfeito, e então fez um gesto para que todos saíssem, buscando um pouco de privacidade. Diga o que quiser sobre ela, mas ela sabe ler um homem. Sabe como mantê-lo preso. Após semanas de isolamento, a ala da primeira-dama finalmente foi reaberta. O médico ajoelhou-se ao lado da cama e verificou meu pulso com cuidado. Você tem passado por muito estresse, disse gentilmente. Combinado com aquela gripe da semana passada, receio que essa gravidez seja delicada. Vou prescrever alguns medicamentos para ajudar a estabilizar, mas você precisará descansar, muito. Assenti. Essa criança, esperei anos por isso. Por favor, mantenha isso em segredo. Se alguém com más intenções descobrir, pode dar muito errado. O médico concordou, e ao guardar seus instrumentos, inclinou-se e sussurrou. Mensagem da ex-primeira-dama. Ela quer vê-la. Meia-noite. Jardim das Rosas. Sua escolha. Naquela noite, vestida como uma das criadas, segui pela escuridão até o Jardim das Rosas. A ex-primeira-dama estava sob o velho olmo, o rosto tenso de preocupação. Quando me viu, sua expressão suavizou. Achei que você não viria. Ela fez um gesto para entrarmos por um corredor lateral do escritório da primeira-dama. Você me chamou aqui no meio da noite. O que quer dizer? Ajoelhei-me diante dela com um tom calmo. Você ainda quer ir embora? Ela perguntou. Eu não esperava que ela voltasse a esse assunto. Não depois de ter se afastado do mundo e cortado contato após a desavença com o presidente. Vendo que eu não respondia, ela suspirou, um som pesado, envelhecido. Eleanor, disse ela. Quando me casei com o ex-presidente, éramos inseparáveis. Ele até se recusou a realizar qualquer seleção por 3 anos. Eu o amava. Reuni toda a minha família para ajudá-lo a chegar ao poder. E eu esqueci. O amor muda. 3 anos depois do início da presidência, minha família, preocupada por eu não ter tido um herdeiro, enviou 3 jovens para cortejá-lo. Mulheres da nossa própria linhagem. Nós nos destruímos neste lugar. Foi aqui, nesta mesma ala, que finalmente venci. Mas isso me custou, meu bebê, 5 meses de gestação. Carreguei essa culpa comigo. Até o ajudei a escolher novas funcionárias. Mas ele continuava dizendo que eu era a única que realmente amava. Então veio o 4º ano. Ele trouxe um menino de 5 anos e disse: Este é meu filho de antes. Ele precisa de um lar. Crie-o como seu. Eu aceitei. Aquele menino... Hoje é o presidente. Mas antes de morrer, meu marido deixou uma última mensagem distorcida. Ele fez questão de que o mundo inteiro soubesse que eu não era a verdadeira mãe daquela criança. Pior ainda, culpou-me pela morte da mãe biológica dele. E agora esse mesmo garoto que eu criei quer me destruir. A voz dela tremeu. Então ela me encarou diretamente. Se quiser fugir, eu te ajudo. As janelas antigas rangiam com o vento frio. Ficamos ali, 2 sombras em uma casa moribunda. Eu não vou embora, respondi. O quê? A voz dela falhou. Não há para onde ir. Ele vai me encontrar mais cedo ou mais tarde. Então o que pretende fazer? Quero que todos paguem. Este país não pertence aos Lancaster. Pertence ao povo. Sem nós, sem as mulheres que deram tudo, ele não teria durado 1 dia no poder. E ele acha que pode simplesmente nos descartar? A ex-primeira-dama recuou, atônita. Você realmente acredita que suas orações vão te sustentar pelo resto da vida?
Perguntei. Ela levou a mão ao peito e se sentou lentamente em um banco antigo. Após um longo silêncio, levantou o olhar, algo ardendo em seus olhos. Dizem que as mulheres são fracas demais, que não podem liderar. Eu nunca acreditei nisso. Por que uma mulher não pode governar? Por que devemos viver à sombra dos homens? Eleanor Sterling. Eu quero que você se levante. Quero que todos se ajoelhem. Mostre a todos que uma mulher também pode escalar a montanha. E que pode ficar mais alta do que qualquer homem vivo. 3 dias após nosso encontro, a ex-primeira-dama sofreu um mal súbito. Os médicos entravam e saíam constantemente do consultório. Todas as mulheres da residência se revezavam para cuidar dela. Até Isabella parou de aparecer para verificar como eu estava. Mas Victor Lancaster não. Ele vinha com frequência. Eu não o evitava. Também não demonstrava ressentimento. Cada vez que ele aparecia, eu apenas me sentava em silêncio perto da lareira, transcrevendo as escrituras. Ele interpretou minha calma como um convite e começou a vir cada vez mais. Passamos por caixa após caixa de chá fresco no escritório da primeira-dama. De vez em quando ambos tínhamos tempo, ele pedia para jogarmos algumas partidas de xadrez. Eu sempre aceitava. Então, numa noite, ele ficou até tarde. Tarde demais. Isabella, em pânico, entrou correndo à procura dele e nos encontrou. Ela virou o tabuleiro de xadrez e jogou uma xícara de chá fervente na minha mão. Sua patética e acabada, ela gritou. Acha que ele ainda se importa com você? Foi então que Victor voltou, segurando um aquecedor recém-reabastecido. Isabella, é madrugada. Por que você está aqui? Ela forçou um sorriso e correu até ele. Eu só estava preocupada com a saúde dela, senhor. Mas o estrago já estava feito. Ele ouviu tudo. Preocupada? Ele zombou. Preocupada com minha ex-esposa? Isabella caiu de joelhos, tremendo. Por favor, eu juro. Eu não quis. Por favor, me perdoe. Enrolei minha mão queimada em uma toalha e me aproximei suavemente de Victor. Não fique chateado, querido. Estou bem. Só não vou jogar xadrez por um tempo. Os olhos de Isabella se encheram de lágrimas. Ela abriu a boca para implorar novamente. Mas Victor a chutou para o outro lado da sala. Ingrata! Você ousa machucá-la? Tirem o título dela. Quebrem os dedos dela. Joguem-na para fora. Isabella o encarou, incrédula. No dia anterior, ele a abraçava e sussurrava palavras doces. Agora a descartava como lixo. Eu a vi chorar e implorar, e não senti nada. Ela sempre acreditou que lágrimas eram a melhor arma de uma mulher, mas nunca entendeu que alguns homens se prendem mais à mulher que nunca chora. A notícia da queda dela se espalhou pela residência como fogo em pólvora. O poder voltou para minhas mãos. Na manhã seguinte, todas as mulheres vieram me cumprimentar com cautela e medo. Não foi difícil perceber que Isabella havia acabado. Algumas, ansiosas para agradar, começaram até a intimidá-la. Tarefas humilhantes. Ajoelhada no frio. E a equipe? Alguns já haviam deixado de chamá-la de senhora. Enquanto isso, a saúde de Victor Lancaster começou a se deteriorar. Os médicos ficaram perplexos. Não conseguiam encontrar a causa. Um mês depois, durante uma reunião de gabinete, ele desmaiou. A ex-primeira-dama, antes apenas uma sombra nos bastidores, voltou a assumir o controle. Ela me nomeou como sua assistente constante. Victor recuperou a consciência uma única vez, por um breve momento. Pálido, fraco, quase apagado, ele me olhou com puro veneno. Você, sua bruxa. Foi você. Essa gravidez. De quem é? Quem é o desgraçado? Coloquei a mão suavemente sobre minha barriga. Esta criança é sua, sussurrei. E será o próximo presidente. Ele tentou levantar a mão, mas desabou novamente. Afastei seu braço e puxei o cobertor sobre ele em silêncio. Na manhã seguinte, ele já não estava mais lá. A nação entrou em luto. 6 meses depois, alegando luto e exaustão, a ex-primeira-dama se afastou da política. Ela me indicou como sua sucessora. Tornei-me a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo do país. E eu vou provar isso ao mundo. Que mulheres não são inferiores. Que nós podemos governar. Que minha filha, e todas as que vierem depois dela, podem trilhar esse caminho. Tornar-se grande. Tornar-se história. Tornar-se a montanha. Fim. Que Deus te abençoe.